Amém. Pode estar se assentando, pessoal. Queridos, hoje a gente vai conversar, eles vão já colocar aqui o tema da mensagem, mas para contextualizar, a gente está numa série de mensagens usando a perspectiva da academia, do exercício físico, como metáfora para falar sobre como podemos crescer na fé. Dentro dessa perspectiva, a gente vai trabalhar hoje com uma distorção, uma distopia daquilo que deveria ser o propósito. Porque vejam, em dezembro, quando foi passado para a gente o desafio dessa série de mensagens, eu fiz uma rápida pesquisa para tentar entender quais eram os assuntos que envolviam atividade física que mais estavam em alta no Brasil. 2 assuntos estavam muito em alta. Manjaro e canetinha está falando de engravidar, de emagrecimento. Isso estava tão em alta que no mundo todo estão até começando pesquisas para estudar quais são as consequências da utilização desses utensílios. Mas isso nos mostra uma perspectiva de como nós, seres humanos, encaramos tudo na nossa vida. Para tudo a gente quer atalho. A caneta de emagrecimento, o homem que vai para a academia e ao invés de só se resumir a dieta e a atividade física, ele vai tomar Durateston, Deca grega. Essa aí vocês nem sabem o que são, né, molecada? Isso é das antigas, né, Pinduca? Vejam, essa perspectiva não são de pessoas que estão procurando academia para uma perspectiva de se tornar mais saudáveis. São pessoas que estão procurando a academia unicamente com uma ideia de estética. É o famoso cara que vai para a academia por conta do verão. Ele chega em novembro achando que vai fazer um milagre e ele vai estar com a barriga trincada em dezembro. Não vai acontecer. A perspectiva da fé estética, ela segue essa figura de linguagem na ideia de que a grande maioria das pessoas não estão na igreja ou não vão à igreja buscando a Deus, mas elas estão na igreja ou elas vão na igreja buscando um benefício ou uma justificativa na imagem de Deus. Vejam, tem um filósofo francês do século XX que eu gosto muito, que é o Jacques Derrida. Ele cunhou um termo onde, filosoficamente, ele vai dizer que tudo é texto. Absolutamente tudo é texto. Não só a linguagem é texto, a sua roupa é texto, a sua postura é texto, como você fala, com quem você fala, o que você faz, a profissão que você tem, tudo é texto. Tudo é texto na perspectiva de que tudo passa uma mensagem. Tudo passa uma interpretação. E essa interpretação, ela não necessariamente é aquilo que você quer passar. Porque, se tudo é texto, tem aquele outro que está lendo você. E aquele outro que está lendo você, ele pode ler você na medida daquilo que você quer ser lido ou não. Porque aí cabe a interpretação se tudo é texto. Na sua ideia de desconstrução, Derrida vai dizer que não só tudo é texto, como tudo é contexto, porque cada interpretação, ela não vem do abismo, ela não vem do nada, ela não vem de um vazio. Ela tem uma história, ela tem um motivo, ela tem um trauma, ela tem uma perspectiva. Não importa o que você interpreta, a sua interpretação, ela tem um contexto. Mas se a tua interpretação não tem um contexto, o que ela é? Ela se torna um pretexto. É um pretexto para eu fazer o que eu quiser. É a famosa teoria do espantalho. Nós procuramos pessoas a qual culpar por nossas dores, para usarmos como espantalho, para não encarar no espelho o verdadeiro culpado de nossas dores, que somos nós mesmos. A fé estética, ela nos leva a um caminho de hipocrisia, na medida de que ela nos torna atores.
atuando na igreja, buscando não servir, mas ser servido. Olhando problemas e pensando, por que ninguém resolveu, ao invés de pensar, eu posso resolver. E dentro dessa perspectiva, Jesus, ele vai nos trazer várias ideias em sua vida para a gente entender esse contexto. Veja, a Bíblia em todo momento fala que Jesus estava rodeado de marginalizados. São prostitutas, são leprosos, são republicanos, que a gente poderia contextualizar hoje em dia para qualquer político corrupto. 90% da nossa classe política hoje seriam os republicanos, dentro da perspectiva de Jesus. Jesus estava cercado pela escória da sociedade. Mas dentro da escória da sociedade, teve um grupo que Jesus bateu mais: os religiosos. Veja, o que você espera de um assaltante? Que ele roube. Quando você conhece alguém e essa pessoa se apresenta a você como um assassino, você vai se surpreender se ele matar alguém? Não. O homem é pecador e do homem se espera o pecado. Não me surpreende qualquer notícia sobre qualquer um que eu pastorei pecar, porque é isso que eu espero dele. Ele é pecador. Agora, o que se espera de alguém que se apresenta como um imitador de Cristo? É o pecado? A hipocrisia dos religiosos está justamente em se apresentar como aquilo que eles não são e aquilo que eles por si jamais poderão ser. Quando Jesus, em sua vida, prefere andar com os corruptos, com as prostitutas, com os leprosos, é porque essas pessoas têm ciência de quem elas são diante de Deus. Elas não se colocam como um pedestal onde Deus tem alguma obrigação de servi-la ou fazer da sua vida mais fácil. E dentro dessa perspectiva, eu quero refletir um pouco com vocês. Em Jeremias 31:33, vai dizer que na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Eu estou fazendo toda essa introdução para a gente entrar no texto que a gente vai meditar hoje, que a gente vai ler Mateus 23, a partir do verso 11, até o verso 28, onde Jesus vai nos trazer à luz vários alertas, várias denúncias sobre posturas que os religiosos tomam, mas que não lhe cabem. Não cabe a nós ter essa postura sendo filhos de Deus. E a palavra de Deus vai dizer assim: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltará será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Criticas porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias, cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, estará obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos,
Que é mais importante o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo o que está nele. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos, o povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. De forma introdutória, nós já temos uma perspectiva completamente diferente daquilo que qualquer filosofia humana traz para a gente sobre aquilo que é o ser cristão. Quando Cristo começa o seu discurso dentro dessa perspectiva, falando que o maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve, ele quebra toda uma ideia de hierarquia judaica que existia, onde quanto mais servo, quanto mais escravos você tem, quanto mais pessoas trabalhando para você vocês têm, mais importante você é na sociedade. Maior não é aquele que tem a quem o servir. Maior é aquele que com diligência se põe em posição de servir alguém. O reino de Deus quebra a lógica humana com a perspectiva de que a importância não está em ter conforto, mas pelo contrário, sair da sua zona de conforto para servir a Deus. A fé estética te coloca numa posição de zona de conforto. Eu faço aquilo que me cabe, sustento a minha aparência, mas não me fadigo. Não preciso me expor, não preciso me esforçar. Tem quem faça. Eu entrego o meu dízimo, faço uma oração na hora do almoço, vou uma vez por mês na igreja, sou cristão. Mas fazer parte do reino de Deus não nos coloca nessa posição. Fazer parte do reino de Deus nos coloca a posição de, independente de quem formos, sairmos da nossa zona de conforto, entendendo que no mundo há milhares e milhares de pessoas que necessitam da graça de Deus. Eu me coloco em posição de olhar para Cristo e perguntar: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? É para limpar o chão da igreja? Amém, glória a Deus. Não existe quem é mais importante e quem é menos importante. O fato de eu estar aqui em cima pregando a palavra não me faz mais importante do que absolutamente ninguém. Eu sou tão relevante e importante quanto quem está lá em cima gravando o culto. E vocês nem sabem que tem alguém lá em cima muitas vezes. A minha relevância no reino de Deus é a mesma. A relevância não é sobre o holofote que tem sobre você. Não é sobre quantas pessoas te seguem ou concordam com você. É sobre quanto o teu coração está naquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é tão verdade que, vejam, quando Jesus vai falar sobre qual é o maior dos mandamentos, ele termina o texto de uma forma que todo mundo ignora.
Todo mundo lembra que é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Quem lembra do restante do texto? Dessa verdade parte toda a lei e os profetas. Tudo que você faz. Não importa se você canta no louvor, não importa se você prega, não importa se você evangeliza, não importa se você ora 10 horas por dia, tudo que você faz que não parte de uma premissa, de uma origem que te move a fazer, aonde o que te move a fazer é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, tudo é vaidade. Tudo é fé estética. Porque o cumprimento de qualquer lei parte da ideia de que você faz aquilo por amor a Deus, acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Sem isso, é tudo estético. É tudo a tentativa humana de enganar a si mesmo, de se autoconfortar a si mesmo, com a ideia de que, olha, tá pago. Sabe que quando o pessoal bota foto na academia, ó, tá pago de hoje, tá pago? É a mesma coisa. Inconscientemente, você só está fazendo aquilo para si. Quando isso é verdade no seu coração, você não serve na igreja preocupado se estão gostando do que você está fazendo ou não. Você não está servindo pelos outros. Ninguém valoriza o que eu faço, pastor. Amém. Você não faz pelas pessoas. Você faz para Deus. Não são as pessoas que vão te dar uma recompensa. Se é isso que você espera, se você serve para ser reconhecido, a sua recompensa não é a graça de Deus, é o reconhecimento do outro. Eu faço pela graça de Deus, porque o maior no reino de Deus é o que serve. E não está preocupado em reconhecimento, em vantagens, em fama, em dinheiro. A única preocupação do seu coração é Deus. Agradar a Deus. Obedecer a Deus. E de todo o texto do discurso de Jesus, essa é a única parte boa, no sentido de positiva. Agora começa toda a negativa. Quando ele vai fazer o ai de vós, e ele vai descrever 6 marcas da fé estética, e ele vai descrever de uma forma profética, acusatória, sobre os fariseus e os mestres da lei, os religiosos, o porquê eles estão mais distantes de Deus do que qualquer um daqueles que eles consideravam escória. E ele vai começar essa perspectiva falando sobre o mover do coração humano. Ele vai falar sobre a perspectiva do que você espera quando você faz qualquer coisa. Ai de vós é uma ideia de que a recompensa daqueles religiosos não era aproximar-se de Deus, porque isso jamais ia acontecer. A recompensa daqueles religiosos era o alimento que eles tinham para sua própria vaidade. O ai de vós é um prefixo de pena, mostrando para os religiosos o quanto eles são pequenos, pois eles não entendem o tamanho da graça de Deus. Eles entendem apenas a perspectiva da imagem humana. E quando nós estamos presos a essa ideia, a gente fica extremamente perigoso. Isso é tão interessante que não é no final, é logo no começo do discurso que Jesus vai falar sobre o quanto essas pessoas religiosas são perigosas para a humanidade. Porque eles são missionários que estão levando as pessoas para o inferno, enquanto elas acreditam
que estão indo para o céu. São missionários que estão discipulando pessoas de uma perspectiva que tem tudo naquele discipulado, menos o Espírito Santo de Deus, menos a graça de Deus. Tem uma teóloga chamada Aretha Linnemann, ela é alemã, ela é discípula de Bultmann, e ela era uma das principais teólogas na Alemanha no século XX. Ela já era doutora em teologia. Ela era professora da principal universidade de teologia da Alemanha. E sendo tudo isso, ela se converteu. Ela já era doutora em teologia. Ela já era professora de teologia. Quando ela tem uma experiência real com Cristo. O Espírito Santo entra no seu coração, a convence do pecado, da maldade, do juízo. E ela se converte, já sendo doutora em teologia. E aí ela escreve um artigo onde ela diz que todos os livros, todas as palestras, todos os artigos, que eram mais de 2.000 artigos que ela já tinha escrito até aquele momento da vida dela, tudo deveria ser jogado no lixo. Porque tudo aquilo era a vaidade humana querendo entender a Deus. Mas a partir do momento que ela conheceu a Cristo de verdade, ela olhou para toda aquela produção acadêmica e o que ela encontrou foi um ser humano tentando enganar a si mesmo, a justificar os seus próprios pecados e medos diante de Deus. O perigo da fé hipócrita é que ela também se reproduz. Ela também se propaga. Tem um livro que se chama Igreja Diária. São 2 pastores britânicos que escreveram. E ele traz um dado onde, na década de 80, 90% dos britânicos eram cristãos, ou se declaravam cristãos. E agora é algo em torno de 36% de britânicos que se declaram cristãos. E analisando como era a vida da sociedade da década de 80 e hoje em dia, ele chega numa conclusão muito simples. Na década de 80, 30% eram cristãos. Todo o restante era só religioso. E o grande problema da fé na Europa, segundo ele, é que esse bando de religioso testemunhou muito mal sobre o que é ser cristão. E os filhos desses religiosos olharam para a igreja e pensavam que todos que lá estavam eram igual aos seus pais, hipócritas. E aí a conclusão dele é que a geração Z, ela não seria uma geração alcançada pela igreja. Porque na visão da geração Z, tudo isso aqui é hipocrisia. Mas a geração alfa, que são os nascidos de 2010 para frente, esses podem ser alcançados. Esse é o peso da hipocrisia. Manipulam a verdade com casuísmo. Sabe aquela ideia de que tudo é justificável para mim? O meu erro é justificável? A perspectiva de que tecnicamente não é pecado isso aqui não, pastor. Tecnicamente isso daqui é... Eu sou cristão, pastor. Eu não sirvo na igreja hoje não, pastor, mas é falta de tempo. Ano que vem eu vou servir. Vou fazer alguma coisa. É só uma mentirinha. É uma mentirinha do bem. É o famoso pretexto. Quando não existe contexto real, tudo se torna pretexto para fazer qualquer coisa. Hitler usou a Bíblia para justificar a perseguição aos cristãos. Aos judeus. A Bíblia pode ser usada como justificativa para qualquer coisa. Se está certo ou não, são outros 500. Ai de vós. Ai de vós que, ao invés de estar buscando ser mais parecido com Cristo a cada dia,
está buscando cada dia mais justificativas para, ao invés de encarar o pecado que habita em você, ao invés de sair da sua zona de conforto e passar por todo um processo de mudança que é difícil. Ai de vós que fica se apegando à minha personalidade, pastor. Não existe personalidade no cristão. A personalidade de Cristo existe em você. Porque a sua personalidade, ela produz o fruto da carne, que é a cobiça, que são as maledicências, que são as mentiras. Mas o fruto do Espírito, que é a personalidade, o caráter de Cristo, que passa a habitar em vós, a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, é o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Eu já vi até cristão falar que, não, pastor, eu sou assim porque eu sou de Capricórnio. E eu não estou zoando. Uma filha de pastor. E quando eu fui conversar com o pai dela falou assim, eu não sei mais o que fazer. Ela escolheu a faculdade dela, porque a faculdade dela, as pessoas que são de Capricórnio se dão melhor. Mas você entra no Instagram, o perfil está o quê? Cristã. Então deve ser, né? Mas ai de vós, que buscam justificativa em qualquer coisa, desculpa em qualquer coisa, para continuar agindo como tolo. Ai de vós. Precisão em detalhes, negligência no essencial. Eles dão os dízimos. Vejam, os fariseus eram dizimistas fiéis. Se tem uma coisa que o fariseu fazia, era entregar o dízimo. Eles entregavam até além daquilo que era para ser entregue. Mas o ponto e o cerne aqui é, para quê? O que? Porque o que me faz fazer o que eu faço? O fariseu não entregava o dízimo pensando em abençoar vidas. O fariseu não entregava o dízimo pensando no que ia ser feito com aquilo. O fariseu entregava o dízimo e fazia da entrega do dízimo um palanque. Quando a gente vai ver, por exemplo, o exemplo da viúva que deu tudo de que tinha, começa a mostrar o que eram os fariseus ali na introdução. Os caras chegavam com ouro, com as suas plantações, com tudo, e eles faziam daquilo um espetáculo. Eles iam no templo, não no momento que não tinha ninguém. Eles pensavam, qual é o local, qual é a hora que vai ter mais gente lá? Eu quero ser visto. As pessoas precisam ver que eu sou cristão. Eles precisam ver a minha religiosidade. Até aí tudo bem. O ato de dar o dízimo não tem nada a ver. Só que isso não faz de você uma pessoa próxima de Cristo. Os pormenores são os detalhes. Aonde está a justiça, a misericórdia e a fé? Você age com misericórdia com as pessoas que te ofendem? Ou para elas é justiça e para você é misericórdia? Você age com fé no momento da dor e sofrimento? Ou você só acha bonito quando você vê o testemunho daquelas outras pessoas? O famoso testemunho, né? A pessoa começa a contar, você não sabe se você chora de emoção ou você chora pela vida da pessoa. Pastor, eu perdi minha perna, perdi meu braço, perdi minha mão. Mas Deus me libertou. Amamos ouvir esse tipo de história. Amamos ouvir esse tipo de testemunho. Odiamos se for conosco. Ser dizimista não faz de você um cristão. O que vai fazer de você um cristão é as suas escolhas e as suas ações diante da sua vida. Veja, tem uma frase que eu gosto muito, que é de Marcos Aurélio, no seu livro Meditações. Marcos Aurélio não é um cristão. Ele é um filósofo estoico, general que foi imperador romano. Mas essa frase específica dele eu gosto muito. Seja reto ou seja retificado. E essa frase ela tem um único intuito.
O que ela quer dizer é o seguinte: se você não anda de acordo com aquilo que você mesmo acredita, de alguma forma, a vida vai te colocar num lugar onde você vai ter que fazer isso. Ou você é reto, ou a própria vida te leva a ser. Sabe aquela pessoa que gosta de denunciar todo mundo? São todos corruptos, são todos hipócritas, são todos isso, são todos aquilo. Aí do nada acontece alguma coisa e a casa dele cai. Aí quando a casa dele cai, não, mas comigo é diferente. A gente tem vários exemplos na igreja de pastores, inclusive que foram extremamente famosos, reconhecidos, e caíram muito feio. Caíram muito feio. Por quê? Porque a uma hora a casa cai. A hipocrisia, a máscara, não se sustenta para sempre. Se você apregou a algo que você não vive, as pessoas ao seu redor vão ver, vão notar. Não adianta. Negligenciar o essencial, quando ele fala sobre qual os mosquitos. Sabe aquela ideia que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, sobre olhar o cisco no olho do irmão e esquecer da trave que está no seu próprio olho? A ideia que Paulo vai trabalhar em Romanos 2, quando ele vai dizer: não julgues, pois pela mesma medida que você julgar o outro, você será julgado. É fácil olhar o defeito do outro. É fácil chegar para alguém e falar assim: nossa, você viu a Vivi muito vaidosa, né? Ou aí chega a Vivi e falou assim: você viu o Marcílio? Tá achando que é bonito ser feio. Cadê? É só porque ele é corintiano, e corintiano a gente tem que pegar mais pesado, né? Mas vejam, a gente está tão viciado em olhar para o outro, que hoje em dia é comum as pessoas irem para o culto, ouvir um sermão e sair pensando: nossa, o pastor fala hoje para fulano de tal. Nenhum sermão é para ninguém, todo sermão é para você. Inclusive para mim. A primeira pessoa a ouvir o sermão sou eu quando preparo. E muitas vezes eu preparo pensando: meu Deus. Gosto muito de uma frase do Agostinho de Hipona, no livro 11 de Confissões, quando ele diz: feriste o meu coração, desde então eu te amei. A verdade do evangelho fere, ela é ofensiva, ela não é confortável de ouvir. Ela é um dedo apontado para você dizendo que você é pecador e que você precisa de mudança. E o problema dos fariseus é que eles têm dificuldade, porque eles se acham demais. A atitude farisaica é a atitude de se colocar acima, como se fosse superior, sem ser. É a atitude de externamente querer aparentar ser santo, mas enquanto isso, seu coração está podre, envenenado, tomado pela ira, tomado pelo ódio, tomado pela ganância, tomado pela luxúria, tomado pelo seu próprio ego. E nós vivemos em uma fase, a gente vive em uma geração, a gente vive uma perspectiva social tão maluca, que hoje nós temos até filósofos não cristãos chegando à conclusão que o homem é escravo de si. Byung-Chul Han, quando ele começa a escrever A Sociedade do Cansaço, ele diz: o homem se tornou escravo de si. Historicamente, o homem sempre foi escravo de algo. O homem foi escravo de ideologias, o homem foi escravo de regimes políticos, o homem foi escravo de religiões. E hoje, a pior escravidão que existe é a do próprio eu, aonde você entra numa noia tão grande de que eu preciso ter sucesso, eu preciso ter resultado, eu preciso ser, que você se torna incapaz de ser feliz com o que você tem e tem uma sociedade de burnout. Não porque alguém te obrigou, mas porque estamos
tão fissurados em parecer ser algo, que no processo de parecer-se algo, nos perdemos em ser. Nós estamos muitas vezes fadigados da igreja, fadigados da fé, não pela fé, não pela igreja, mas é de tanto que tentamos parecer ser algo que sabemos que não somos. De agir como algo que não é real. Atuar cansa. Atuar nos diminui. Quem é não precisa mostrar. Quem é. A beleza sepulcral, brancos por fora e mortos por dentro. E aqui a gente tem a figura de linguagem dos sepulcros caiados. O antídoto, gente, para a hipocrisia não é tentar parecer ser mais cristão. O antídoto para a hipocrisia é reconhecer a sua pequenez, o quão pequenos somos diante de Deus e entender o nosso lugar no meio disso tudo. É entender que eu não tenho a importância que eu acho que eu tenho. Que eu não sou relevante como eu acho que sou. É entender que eu sou falho sim, e as pessoas sabem disso, e tudo bem. É entender que eu peco. Eu sou falho, eu sou fraco. É entender que isso não me faz pior do que os outros, como saber a falha dos outros não me faz melhor do que eles. É entender que o que me faz diferente é agir com graça. Graça é favor imerecido, gente. Veja, eu não preciso fazer algo por vocês, porque vocês fizeram por mim. Vocês não fizeram nada. Muitas vezes vão fazer muito menos. Vão dar mais trabalho do que solução. Mas não é isso que pode ou que deve me mover. Eu não faço porque vocês merecem. Eu não sou um bom pai porque meu filho merece. Eu não sou uma boa esposa porque o meu marido merece. Eu não sou um bom esposo porque o meu marido merece. Eu não sou um bom amigo porque o meu amigo merece. Não, eu sou apesar dele. Porque Cristo me amou apesar de mim. Nada em mim me torna merecedor da cruz de Cristo, mas apesar de mim, Cristo morreu na cruz para que eu pudesse ter vida. A consciência disso deveria ser suficientemente grande, ao ponto de eu não olhar para o outro pensando em benefício, mas olhar para o outro pensando em graça. O que eu posso fazer por você nunca é o que você pode fazer por mim. Mas eu fiz, pastor, e a pessoa ainda foi ingrata. É dela com Deus. Se ela precisar amanhã, faça de novo. Porque cada ação sua, cada escolha sua, ela deve ser para o louvor da glória de Deus. Ela deve ser para testificar ao mundo o amor de Deus. Como o mundo vai entender de um amor perdoador se você que se diz portador desse amor é incapaz de perdoar? Como o mundo vai conhecer um amor libertador se você que se diz portador desse amor continua sendo escravizado por si mesmo, pelos seus pecados, pela sua ganância, pela sua luxúria? Como o mundo vai conhecer um amor transformador se você continua a ser a mesma pessoa de 20 anos atrás? Se nada mudou. Que amor é esse? Que no discurso é lindo, mas na prática é tudo igual. Não muda nada. Em Ezequiel, quando dai-vos um coração novo, porei dentro de vós o meu espírito e farei andares nos meus estatutos. Ezequiel está falando sobre o poder divino de quebrar qualquer coração de pedra. Não existe ninguém tão ruim no mundo que Cristo não possa transformar. Não existe ninguém tão mal no mundo que Cristo não possa regenerar. Não existe. Seja você,
seja alguém que você conheça, pode ter certeza, ninguém é tão ruim ao ponto de que a graça de Cristo não tenha poder de transformar a vida dela. Os nossos próprios corações são de pedra. É a dureza do nosso coração que nos leva ao sofrimento e ao pecado. É a dureza do nosso coração que nos torna tão egoístas como nós somos. Todo mundo, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, todo mundo é egoísta e egocêntrico. Todo mundo se sente ofendido quando a sua vontade não é feita. Todo mundo é assim, porque o pecado nos torna assim. Mas se a graça de Cristo nos liberta, o que estamos fazendo? Tem um livro que é do Lev Tolstói, uma confissão, onde ele vai falar sobre a sua jornada de fé. Ele começa descrevendo a sua infância na igreja, como ele perde a fé. E o Lev Tolstói, ele é o principal e o maior filósofo russo. Todo o pensamento russo, ao longo do século XX e até hoje no século XXI, é extremamente influenciado por ele. E enquanto vivo, ele já tinha esse reconhecimento. Ele era famoso no mundo todo, ele era milionário, ele casou com uma mulher incrível, desejada por várias pessoas devido à sua fama. Ele frequentava os círculos da alta sociedade, não só russa, mas europeia. E quando ele estava chegando perto dos seus 50 anos, milionário, poderoso, influente, reconhecido, ele entrou num limbo de sofrimento onde ele começou até a evitar certos lugares porque ele tinha medo de se matar. Porque tudo o que ele pensava era em tirar a própria vida. Ele chega a dizer que um dos hábitos que ele tinha era o de caçar. Ir para a floresta caçar com seus amigos. Ele para de caçar. Porque ele tinha certeza que se ele fosse caçar em algum momento no meio da floresta, ele ia botar a arma na cabeça e ele ia atirar, ia atentar contra a própria vida. Mesmo sendo pai de filhos incríveis, casado com uma esposa incrível, tendo uma casa maravilhosa e muito dinheiro na conta bancária, ao ponto de dinheiro não ser problema. E aí ele começa a buscar um sentido na vida. E quando ele começa a procurar um sentido na vida, ele começa a olhar para a fé cristã das pessoas a qual ele conhecia, estavam próximas a ele. E ao olhar para a fé dessas pessoas, ele encontra o quê? Hipocrisia. Olha o que ele vai nos dizer. Mas elas, os crentes de nosso círculo, eram exatamente como eu. Viviam na fartura, se esforçavam para aumentá-la e conservá-la. Temiam as privações, os sofrimentos, a morte, e assim como eu e todos nós, que não somos crentes, viviam para satisfazer as luxúrias. Viviam tão mal, se não ainda pior do que os que não creem. Nenhum argumento conseguia me convencer da verdade de sua fé. Se ao menos suas ações me tivessem mostrado que possuíam um sentido da vida, em que a pobreza, a doença e a morte que me apavoram não lhes causem pavor, eu poderia me convencer. No entanto, eu não via tais ações entre os diversos crentes do meu círculo. Esse homem olhou para todas as pessoas que viveram falando para ele sobre Cristo. E o que ele encontrou nessas pessoas foi tudo menos Cristo. Que amor é esse que liberta, mas você vive morrendo de medo de perder seu dinheiro? Que amor é esse que liberta, mas ao invés de ajudar um faminto que está ao seu alcance, a abençoar a vida de alguém, da sua família, você prefere, não, deixa eu guardar o meu dinheiro porque, né? Tem dois tipos de problema, o que é meu e o que não é meu. E o problema do outro é o típico problema que não é meu. Que amor é esse que faz você dizer que não tem dinheiro depois de comprar um vestido de R$2.000? Porque essa era a realidade do ciclo dele. Que amor é esse que faz com que você
Diga que tudo o que você precisa da sua vida é Deus, mas trabalha 18 horas incansavelmente, porque você precisa de mais dinheiro. No discurso, Deus é suficiente, mas na prática, não. Que amor é esse que transformou a sua vida? Cadê a transformação? Você age igual eu. Você tem o mesmo medo que eu. Você tem a mesma vaidade que eu. O que há de diferente? Aonde está? Quando ele olha para essas pessoas, ele olha porque essas pessoas tinham um discurso de fé. Então ele olha para elas buscando essa fé. Só que era uma fé estética. Era só aparência. Quando você adentrava para ver, não encontrava nada. Tolstói, ele continua falando sobre isso, porque ele vai partir agora para uma perspectiva sobre o que fazia ele olhar para a sua própria vida com tanta tristeza, com tanto medo. Ele vai dizer, exato, minha vida, uma vida de submissão à luxúria, era absurda e cruel, e por isso a resposta, a vida é cruel e absurda, só dizia respeito à minha vida, e não à vida das pessoas em geral. Eu entendi esta verdade que mais tarde encontrei no Evangelho. O peso da vida é o peso da sua mente. A depressão de Tolstói parte de uma perspectiva dele olhar para a vida e achar que a vida era covarde e absurda. Do que adiantou estudar tanto, trabalhar tanto, produzir tanto, investir nos meus filhos, se um dia eu vou morrer e não vou estar mais com eles? A vida é cruel. Do que adianta para o povo trabalhar se ele passa fome? Do que adianta filosofar para construir uma sociedade de paz se a própria sociedade produz a guerra? Do que adianta? A verdade que ele encontra no Evangelho é que a vida é pesada para quem enxerga ela com esse peso. Não era a vida que era cruel e absurda, era ele que era cruel e absurdo. Era o seu egoísmo que construía essa visão. Porque a partir do momento que Cristo entra na vida dele, a vida passa a ser bela. A vida passa a ser misericórdia. A vida passa a ser graça. A vida passa a ser amor. Ele termina dizendo, eu compreendi tudo, eu estava buscando a fé, a força da vida, e eles buscam os melhores meios para cumprir perante as pessoas determinadas obrigações. E aqui está a diferença de um verdadeiro cristão que nutre uma verdadeira fé para alguém que nutre uma fé estética. Enquanto uns buscam a verdade, uns buscam verdadeiramente a Deus. Uns oram não pedindo, Deus, eu quero um carro novo, mas oram assim como Jesus nos ensina no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aqueles que entendem o tamanho do perdão que Cristo deu para eles e não agem como servo mau, que independente do tamanho de quanto foi perdoado é incapaz de perdoar, mas agem como o verdadeiro servo, que perdoam a ofensa do outro, porque entende que antes de tudo ele também é um ofensor. Enquanto uns buscam demonstrar ser, outros simplesmente são. O que te move a estar aqui hoje? Por que você veio aqui hoje? Para que você veio aqui hoje? O que você busca em Deus? São bênçãos ou é o Deus da bênção? O que te faz orar? São vantagens que você está esperando de Deus? Ou são as dores que a fé vai te trazer, tirando você da zona de conforto? Você é alguém que busca na igreja servir ou ser servido? Você é alguém que busca olhar com graça para o outro
ou você é alguém que busca olhar com juízo para o outro? Em Mateus 7, 21, no discurso do Sermão do Monte, um pouco antes de entrar na parábola da casa sobre a rocha e casa sobre a areia, Jesus tem um discurso muito pesado quando ele vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eles ainda vão dizer: não profetizamos em teu nome, não curamos em teu nome. E eu vos direi: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. A religiosidade não traz ninguém para perto de Deus. Se você vai na academia da fé, se você busca os exercícios da fé, porque acredita que de alguma vontade, de alguma forma, Deus vai trazer vantagens para a sua vida, não é assim que funciona. Não existe atalho para a fé. Não existe um manjaro para aumentar a sua fé. Não adianta tomar deca grega, você não vai ficar com a fé mais forte. A fé se nutre pelo próprio Deus. Efésios vai dizer que a fé é dom, e dom de Deus. Não vem de homem para que ninguém se glorie. Ela é um dom de Deus. E ela é nutrida com a sinceridade dos nossos corações. Que ao invés de buscar em Deus vantagens, se coloca diante de Deus como ferramentas na mão dele, para que o seu amor seja testificado na terra. Para que as pessoas que convivem conosco vejam em nós a Deus, através das nossas atitudes. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor, a Ti, Senhor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque apesar de nós, Senhor, apesar da nossa pequenez, da nossa podridão, Senhor, apesar de nossas fraquezas e nossas mazelas, ainda assim o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Ainda assim, Senhor, o Senhor se entregou por mim, ó Pai. Senhor, que a gente possa, Senhor, buscar viver verdadeiramente a fé, com contentamento, abraçando tudo o que está em volta nela, seja o sofrimento, seja a amargura, Senhor, seja os desafios. Nos tire de nossa zona de conforto, ó Pai, e nos coloque, Senhor, no centro da Sua vontade, ó Pai. Enche os nossos corações com coragem para enfrentar, Senhor, os nossos medos e as nossas mazelas, Senhor. Que verdadeiramente, ó Pai, a gente, mais do que dizer que somos cristãos, mas que a gente seja cristãos. Que nossas ações sejam todas tomadas com o objetivo de adorá-lo, de louvá-lo, de exaltá-lo, de testificá-lo, ó Pai. É isso que pedimos e agradecemos, Senhor, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos encerrando por hoje. Posso todos irem em paz, mas que essa mensagem ratifique em nossos corações e nos faça refletir dentro da perspectiva da nossa fé aonde estamos. E se o que você encarar não for positivo, não desanime, mas mude. Cristo ama você. E Ele amou tanto você que morreu na cruz para que você tenha vida em abundância. Amém?